Eu fiz algumas anotações sobre estruturas ali para dar aula, mas eu vou mudar a mensagem. Deus quer mexer com as estruturas hoje, porque só assim a gente vai no chão, com a glória dele, com a presença dele. Eita, que maravilha! Você está vivo? Diga bem se você está vivo. Agradeça a Deus, irmãos. Agradeça a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Ei, Deus ouve oração. A Sirlene está em casa. A nossa irmã Sirlene está em casa. A nossa irmã Sirlene está em casa. Vou repetir, irmãos. A Sirlene estava dentro de uma UTI, fazendo vários exames, medicamentos na veia, a pressão não abaixava, o coração estava tendo um problema arrítmia terrível. Então o médico veio, chamou outro médico, outro médico, outro médico. Eu estava lá com o Edson, ele olhou na minha cara e disse: pastor, eu tenho que orar mesmo. Ele tem que orar mesmo? Não, nós já estamos orando quase a tempo. E ela está em casa. Quarta-feira vai estar aí. Deus é fiel. Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar. Vamos mudar esse negócio aqui hoje? Pega só Bíblia. Já que é para mexer com a estrutura, abre em Ezequiel 37. Deixa eu ver se está aqui que eu nem sei. Fica de pé. Ezequiel, capítulo de número 37. Vai lá no verso de número 5. Achei. Então, irmãos, não se distraiam. Vamos pegar o caminhar da carruagem. Eu não tenho costume, a gente começa a liturgia, mas irmãos, na minha Bíblia diz que o culto tem que acontecer. Como a liturgia dele, quem define somos nós. Então o culto tem que acontecer, ok? Então depois da palavra, eu não gosto disso também, mas nós vamos fazer outras coisas aqui. Mas no momento eu quero que você preste atenção. Amém? Se vai, irmãos, se está com vontade de banheiro beber água, faça isso. Porque se você começar a andar, além de você não prestar atenção, você atrapalha quem está prestando. Capítulo 37, verso número 5. Olha o que está escrito. Não é novidade essa escrita, amém? Mas o que me chama a atenção é com quem Deus falou. Assim diz o Senhor Jeová a estes. Assim diz o Senhor Jeová a estes. Senta aí. Aleluia, Deus. Olha. Vou dar um caminho. A minha cabeça está pensando. Eu penso rápido. Um caminho. Existe um povo que está estruturado em Deus. Quem está? Diga amém. Quando Deus chamou o povo dele, era um povo de estrutura. Quero falar de estrutura. E esse mesmo povo que estava estruturados em Deus caminha conforme a vontade de Deus. Nós somos homens e mulheres que somos escolhidos e estruturados. Lembra quando eu disse que a queda é um passo? Por que estamos de pé? Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Então Deus me chama a gente e nos coloca de pé e nos estrutura para que a gente caminhemos debaixo da vontade soberana dele. Israel é esse povo, eu e você. Abraão, Isaac, Jacó, os filhos, aquela multidão toda que cresceu, é um povo alicerçado na presença
fugir, ficar de pé não é impossível. Agora, ficar de pé no meio de um bando de coisas para tentando te derrubar é uma outra história. E nós sabemos que quem tem de Deus automaticamente atrairá para si a vontade do inimigo de derrubar. Lembrando que o inimigo a todo momento está tentando, com a promessa de Deus, destruir a vontade de Deus. Todo momento estamos de pé, porque Deus é bom. Estamos de pé, somos pecadores, frágeis, caminhamos, tropeçamos, levantamos, porque Deus é fiel. Estrutura. Mas toda estrutura, uma viga, por exemplo, é uma estrutura. Uma coluna, ela é uma estrutura. Ela é uma. Ela quantas são? Quantas é? Só que ela é feita de milhares de materiais para se constituir uma. Ferro, areia, pedra, água, cimento, etc. E através de várias funções, de várias coisas, ela se torna uma. Não é várias colunas com vários ingredientes. Depois que misturou tudo e ficou sem uma só peça, não é várias colunas, é uma coluna. E nessa coluna tem de tudo. Estrutura. Então Deus coloca Israel como uma estrutura para ser um povo imitado. Deus nunca chamou Israel para imitar ninguém. Quando Deus chamou Israel, ele falou assim: ó, eu não quero que homem coloque a roupa de mulher, e nem mulher coloque roupa de homem. Deus não estava criando uma doutrina para a igreja colocar como regra e dizer qual tipo de roupa. Que naquela época era todo mundo com um vestido e um cinto pelo peito, pela cintura, que era da mulher mais fino, o do homem mais grosso. Então quando vinha um bando de gente lá do outro lado, todo mundo de roupão, você dizia: é fácil saber quem é homem, é fácil saber quem é mulher. Deus não estava criando uma raça de gente com um estilo de roupa. Não, Deus estava dizendo: o meu povo, aonde eles caminharem, todo mundo vai saber que é o meu povo. Porque o meu povo veste desse jeito, caminha desse jeito, anda desse jeito. Quando Deus falou: eu não quero que ninguém saia daqui para casar lá, mas se o de lá vir para cá, aceita, porque aqui ele se converte. Deus não estava criando uma raça ariana. Deus estava criando um povo diferente. Porque quem olhar para nós tem que dizer assim: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Deus não chamou a gente para imitar quem está lá, Ele chamou os de lá para imitar quem está aqui. Porque a igreja é uma estrutura. Então Israel é um povo para ser imitado. O povo disse: olha lá, vem Israel. Eles têm um Deus que abre mais, eles têm um Deus que derruba muralha, eles têm um Deus que faz Jordão. O povo tinha medo só de ouvir falar do povo de Israel estava chegando. Por quê? Eles estão de pé, mas sabem por que eles estão de pé. Mas Israel, e acontece várias situações. Vou dizer uma coisa para você: experiência. Deus não perde ninguém, Ele não vai perder ninguém do diabo. Não vai, não. Você pode me chamar de calvinista, eu não sou, mas a doutrina é parecida. Ele apontou o dedo, ele investiu pesado, ele não vai pegar ninguém, ele não vai perder para Satanás. Para isso não acontecer, quando eu saio do propósito, do caminho, Deus permite algumas situações para que eu e você viemos a voltar do lugar para onde nós nunca deveríamos ter saído. Porque nós somos uma estrutura. Só que de vez em quando Deus vai permitir a estrutura balançar. Para que a gente compreenda que nós somos. Não, toda estrutura segura algo importante. Toda estrutura é base para algo soberano. Então, quando Deus te coloca como uma estrutura, é porque sobre você virá outras coisas maiores, que não tem condição de segurar, tem condição de estar. Mas como você suporta, aguenta, a carga vem sobre você. O interessante é que quando Deus chama, Ele sabe até onde eu posso ir, Ele sabe até onde eu vou suportar, e mesmo assim Ele chama e garante o peso da chamada. Aleluia. Escute, tem alguma coisa da microfonia. Escute, irmãos, estrutura. Lá vem Israel. Vamos pegar Israel? Lá vem Israel. Você conhece a história? Desde Abraão a perseguição era acirrada. Desde quando você aceitou Jesus, a perseguição era acirrada. Quando Abraão cresceu, a perseguição cresceu. Quando você cresceu, a perseguição cresceu.
Lá vem Isaac, a perseguição cresceu para Isaac. Lá vem Jacó, a perseguição cresceu para Jacó. Lá vem as 12 tribos, a perseguição cresceu para as 12 tribos. Porque fruto da promessa vai também chamar inimigos para cima dele. Eu sou fruto da promessa, você é fruto da promessa. Não vai achando que o teu filho está ali, não, porque não está. O teu mistério não está na terra, porque esse Deus não está. Mas tem uma coisa que está de pé, é estruturado, porque Deus não tem de pé. Nessa pegada, nessa peleja, Deus tem o controle de todas as coisas. Israel vai crescendo, a promessa vai crescendo, as estruturas vão se fundamentando, porque Deus tem um plano. Deus tem um plano. O meu povo eleito, escolhido, separado, menina dos meus olhos. Quem abençoados serão abençoados. Quem amaldiçoados serão amaldiçoados. Benditos serão todas as famílias da terra. Estrutura. Eu ouvi uma risada maligna no celular de alguém. Estrutura. Deixa o diabo vir. Estrutura. E por que o diabo se ira? Porque por mais vento que sopre, por mais tempestade que venha, as estruturas vão suportar. Porque Deus disse: eu coloquei para ser coluna. Ele não faz massa com pouco cimento. Deus não prepara a coluna com pouca pedra e nem coloca ferro fino. Para segurar o que é importante, ele prepara do jeito certo. Vou repetir que no final você vai entender. Eu não prego o diabo. Prego para todo tipo de gente. O Satanás, eu não prego. Você vai entender. Eu já sei onde vai dar isso aqui. Começou sábado lá no Ibetel. Escute. Segure que eu vou segurar a minha parte humana. É uma estrutura, diga comigo, é estrutura. Diga de novo, é estrutura. Está crescendo. Irmãos, quando você faz um local desse, ele até é visto por algumas pessoas de perto. Quando você faz um galpão de 500, 1.000, 4.000 metros, tem 20.000 metros, é uma outra história. Aonde você passa, você começa a perceber que algo grande está vindo ali. Como? Porque as estruturas foram fincadas. Quando alguém está com aquela boca de lobo, é isso que faz aquele buraco redondinho. Diz que é isso. Não é, Cleber? Eu usei muito aqui, né? Fecha, joga a terra. Cara, aquela estrutura que o homem está usando para fazer, ela é boa, mas não é uma coisa muito grande. É uma casa. É uma estrutura para cima. Agora, quando o dono da obra diz assim, ó, traga o bate-estaca. Alguém já começa a entender coisa grande, vem aí. E o meu Deus não usa boca de lobo. Ele usa batizado. Aleluia. Escute. Porque o que Deus está construindo é grande. Certo? A santa cidade é uma construção. E as colunas somos nós. Estrutura. Escute bem. Israel cresce, diga comigo, Israel cresce. À medida que ele cresce, a perseguição fica acirrada. E é natural. Algumas intempéries do tempo, algumas coisas acontecerem com as estruturas. Porém, o bom construtor que sabe que ele vai pôr em cima, não vai vacilar com a estrutura. E por que muita gente não quer ser estrutura? Porque toda estrutura, na maioria das vezes, não se vê. Nessa parede tem estrutura, não se vê. Como não está aparecendo, eu não quero. Quero ser o reboco, quero ser a pintura. Mas esquece que tudo isso só está de pé por causa de estrutura, por causa de uma Bíblia, por causa de uma coluna. Israel cresce e o inimigo se levanta. Você conhece a história? Eu vejo tempo. À medida que o inimigo cresce,
Saul. Assim como o Espírito de Deus usou Davi, também usou Saul. É o homem da tribo de Benjamim, benjaminita. A Bíblia diz que assim em Israel não tinha homem com a formosura dele, com a estatura e a altura dele, com o poder que ele tinha. Aí um homem que Deus usa quando rei, estrutura. Aí levanta-se Davi depois. Davi não tem tamanho, não tem tão boa aparência, mas é homem segundo o coração de Deus. Nesse caso, a estrutura ela tem outro nome, ela chama Davi. E aquele menino sartado com faixa na sua cara, ele não chama muita atenção dos irmãos, não chama muita atenção de pai, não chama nem a atenção do profeta Samuel, mas chama a atenção de Deus. Levanta a sua mão para cima, eita, porque Deus não mede estrutura pelo tamanho, ele mede estrutura pelo coração. Até eu não consegui ficar de pé, então Deus quer pôr estrutura no chão. Porque o único que pode abalar isso aqui, a Bíblia diz que Salomão, no capítulo 7 de 1 Samuel, ele ora no 1 Crônicas, ele orava o tempo todo de pé, mas quando ele orou, alguém Deus lá de cima e balança a estrutura. Isaías conta, eita, glória a Deus, e os umbrais da porta se moviam com a glória, ele balança a estrutura. Deixa o pastor pregar. Irmão, Deus balança a estrutura, mas por que balança? Por propósito. Mas Israel cresceu, diga cresceu. Diga Israel cresceu. Diga a estrutura cresceu. Só que, irmãos, a Bíblia não fez questão de esconder o pecado dos homens que eram comunas. Isso mexe muito comigo, amado. Por quê? Ficar estudando o pecado de Davi, se fosse hoje, as assembleias levantam, não desculpa falar, mas é o que eu conheço, levantaria até os vícios no Brasil para tirar ele da igreja. Tem poder, o inimigo não pode te matar, mas ele tem poder de te alejar. Matar não, é te alejar que você é. E a religião faz isso. À medida que Israel vai, os impasses da vida vêm. Deus, como ele é o arquiteto dessa grande construção, que é a igreja, ele não tolera ser tocado por uma estátua de pedra. Tolera questionamento, ele tolera nossas ranzinzices, ele tolera as nossas falhas, tolera a nossa murmuração, mas não tolera ser tocado por uma estátua de pedra. E Israel praticou esse ato. Desde tempos remotos você vai ver que alguns cativeiros que aconteceram, era Deus tentando trazer o povo dele para perto. Deus não tem prazer no sofrimento alheio. Quando ele permite, é porque infelizmente é o único método do crente voltar para ele. E Israel se levanta com idolatria. A morte de Salomão chega. Israel se divide ao meio. O tempo de Salomão está de pé. A sétima maravilha do mundo antigo. Até hoje. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O tempo de Salomão. De pé, estrutura. Está de pé. No percurso da caminhada, Israel se perde. Para você entender, rápido. O reino de Israel é dividido em 2. Quantos eu disse? Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. 2 reinos, uma cada lugar. Aquilo que era uma estrutura, rachou no meio e se tornou 2. Nenhuma coluna rachada tem poder de aguentar peso. Rachou, é melhor tirar, fazer de novo, ou sai todo mundo, lacra essa porta que ninguém entra. Por quê? Vai cair. A defesa civil já vem assinando a entrada da delegacia e ai daquele que romper a faixa amarela escrito perigo. Por quê? Porque a coluna rachou. Israel se rachou ao meio e ficou um pedaço de cada lado. Quando se racha ao meio, tem um homem chamado Senaqueribe. Qual é o nome do homem?
só, agora é duas. Não é mais uma inteira, é um pedaço. Vamos pegar? Vamos. E foram para Israel. A Bíblia fez desde Oséias, primeiro rei de Israel. Aliás, último rei de Israel. Quando ele entrou, que veio Senaqueribe e toma todo aquele Israel, Israel desaparece do mapa. Perseguição. Sobrou um pedaço da cultura. Judá. Judá tem uma vantagem. Sustentado pelo poder de Deus, que alguns reis, eles clamavam ao Senhor. E Deus, da sua infinita misericórdia, mantinha Judá, mesmo sendo um pedaço comum, de pé. Só que a apostasia veio. A idolatria veio. Quando Ezequias passa um tempo em oração, olhando para a parede, quem lembra da mensagem de quarta-feira vai entender. Nasce um filho dele chamado Manassés. E Manassés entrou com um caos de idolatria em Judá. Deus olhou e falou: escreve, está tudo perdido. Mas esse povo, essa estrutura, eu não vou perder. Se Deus é capaz de fazer daquilo que não existe, imagina daquilo que já está de pé. Mas para essa estrutura agora voltar a ser o que era, eu preciso derrubar. Deus tira a mão. E lá vem um homem chamado Nabucodonosor. Com a mão de Deus que tirou, a coluna ficou vulnerável. Nabucodonosor vem e em 3 levas. Quantas? A primeira, ele carrega 18.000 judeus, entre eles os príncipes de Israel. Quem estava no meio? Daniel, Azarias, Misael. Os amigos que eram príncipes junto com Daniel é levado para a Babilônia. Segunda leva, 28.000 judeus. Quem é a classe sacerdotal? Ele pega sumo sacerdote, ele pega sacerdote, ele pega levita, ele pega porteiro, ele pega sacrificador, ele pega adorador, junta tudo, vai preso para Israel. Terceira leva, 32.000 ficou. Ele não vai buscar pessoas. Sabe o que Nabucodonosor fez? Reverter o templo. Chuta a porta do templo. Por quê? Porque eu quero que tenha lá dentro. Aonde você vai? Lá no terceiro pavimento. Os judeus chamam de Santíssimo. Os homens chamam de Santo do Santo. Dizem que não pode entrar. Eu vou entrar. Cá para nós, o que adianta santo lugar se o Santo do Santo não está? O que adianta fazer culto se o dono do culto não está aqui? Ei, Nabucodonosor, sabe o que está fazendo? Enviado emissário de Satanás, por permissão, não é mando de Deus, é permissão de Deus. Ele saqueia o templo, queima os muros, destrói as 12 portas. Sabe o que está fazendo? Se eu quebrar o muro, todo mundo que quiser entrar, entra. Quem quiser sair, sai. E pior, o que era que quem envia, sem muro todo mundo vai ver. Ele rebenta tudo e a arca. Até hoje, ninguém sabe onde foi parar depois desse episódio. A arca é tirada, desapareceram com ela Jeremias. Qual é o nome do profeta? Não é Ezequiel. Jeremias é contemporâneo de Ezequiel. Ezequiel é um pouquinho mais novo em idade. Jeremias profetizou que aquilo iria acontecer. Ele é um dos que está dentro de Judá, chorando, lamentando e dizendo: Senhor, por que permitiste os teus olhos ver tamanha calamidade? Lamentações capítulo 3 diz que ele olhava e dizia: os teus olhos não aguentam tamanha vergonha. Jeremias chorou, chorava. Deus mexeu na estrutura. Por quê? Porque a estrutura quis se mover na hora errada. Mexer o que não era para mexer. Suportar o que não era para suportar. Lembra uma frase? Aprenda a ouvir a voz do tempo. Irmãos, a Babilônia é o povo de Deus. Deus percebe que está todo mundo lá. Alguns ficou perdidos em Judá. Jerusalém está saqueado, está uma bagunça. O templo está arrebentado, os muros estão vendidos. Foi aquilo que Neemias e ela foi fazer depois. Reconstruir essa catástrofe que foi causada. A história bíblica é essa. Agora o que me chama a atenção é que no meio desse cenário, dentro da Babilônia tem um profeta. Porque sempre haverá um profeta. Na churrascaria
ilha tem profeta? Tem. Na praia tem? Tem. Mas no calabouço tem também. No deserto tem também. Na fornalha tem também. Em Jerusalém a bênção tem, a cruz tem, a mesa tem, o sacrifício tem, já tem. Ezequiel está olhando para aquilo. Quase 30 anos de idade. Ele caminha para um rio chamado Quebar. Para na beira dele, a história judia diz que ele olhava as correntezas dos rios e chorava imaginando as maravilhas de Deus. Nesse momento, ele ouve uma voz. Ezequiel, põe-te em pé. Peraí. Acabou de derrubar a estrutura. Agora ele está falando para ficar de pé. É sempre interessante que começa com uma agora. Olha só, bicho. Põe aí no telão. Salmo. Põe no salmo. Põe salmo. 137. Salmo 137. De Jerusalém, verso 2. Nos salgueiros e há no meio dela penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos prenderam cativos nos pediam para cantar uma canção, e os que destruíram nos alegrassem, dizendo: canta-nos um cântico de Sião, verso 4. Mas como cantaremos um cântico do Senhor em terras? Sabe como é que Deus está, pastor Mauro? O povo está lutando. Porque o povo que entrou debaixo de idolatria, 70 anos depois estão cativos. E Deus está procurando idolatria. Sabe o que tem? Isso aí, ó. Nós não temos condição de cantar em terra estranha. O que ele está querendo dizer? Quando a gente sair daqui, a primeira coisa vai ser agora. Sabe o que é interessante? É que Deus não quer falar com estrutura, não fala com ela no chão. Ela tem que, não importa o que está acontecendo, tem que ficar de pé. Beleza? Está fazendo o que está no versículo? Quando o povo bebe a água, levanta. Jó está fazendo o que na cinza? Levanta. Lá na porta formosa, Pedro olhou e disse o quê? Levanta. Ezequiel vai falar o quê? Levanta. Está difícil, mas eu preciso falar. Deitado no quarto. Deus pega o Ezequiel. Ezequiel, vamos dar uma volta comigo? E a Bíblia assim, ó, a Bíblia é clara assim, ó, e em espírito. Presta atenção. Irmão, não é em carne eu fui levado. Em espírito eu fui levado. Porque se ele vai na carne, se ele vai na carne, irmão, ele não ia discernir as coisas do espírito. Então a Bíblia diz que o espírito, em espírito, ele vai para lá. Vai por meio. E Deus mostra para ele a condição que estava. Sabe? Você conhece o texto? Ossos sequíssimos. Era um vale. Lembrando, sabe o quê? Vale só é vale quando coisas sem vidas estão lá. Porque se no vale o homem de Deus chegar, se torna um bosque. Então por que o problema não é o vale? Quem está em cima dele? Ossos sequíssimos. Deus faz ele passear. Dura coisa é passear por aquilo que você sabe que está caindo. Porque Deus, além de mostrar que está caindo, Ele quer te mostrar a amplitude disso, a magnitude do problema. Porque cair é pejorativo. Então Deus está dizendo, antes de eu levantar, você vai ver o que está acontecendo aqui. E lá vai o profeta. Eu não sei, eu acredito que realmente o texto faz sentido para você.
Deus pegou ele e levou. Viu, Ezequiel? Estou vendo. E aí? Esses ossos podem viver? Qual é o nome que vai responder alguma coisa? Senhor, tu sabes. Eu sei? Sabe. Então abra sua boca. Profetiza. Sabe o que é interessante? Profetizar no ambiente que nós vivemos hoje não é difícil. Mesmo diante, às vezes, de problemas pequenos, grandes, que parecem grandes. Outra coisa é você profetizar na vida de alguém que você não sabe o que está acontecendo. Outra coisa é você olhar um problema e Deus vai dizer, pode viver esses ossos? Sabe o que Deus está dizendo? Será que essa coluna um dia pode ficar de pé? Meu Deus. No hebraico original, eu gosto disso porque a Bíblia é escrita no original hebraico. No Antigo Testamento, quando a Bíblia fala que se juntou, a palavra juntar ali fala de estrutura. Estruturamento. Esse juntar está dizendo, um não tem valor, outro não tem valor, esse também não tem valor, porque estão espalhados. Juntou é uma estrutura. Você quer ver como é que faz sentido? Pedra não segura a parede. Cimento não segura a parede. Só o ferro não segura a parede. Só a areia não segura a parede. Cada um deles tem o seu poder, mas sozinho não tem valor nenhum. Aí você junta tudo isso, molha, mistura, a estrutura fica de pé. Não adianta um fêmur com uma tíbia, com uma coluna vertebral, com uma costela fora do lugar. Porque a Bíblia diz que os ossos estavam todos espalhados. Estavam todos espalhados. Todos espalhados. Assim se encontrava Israel. Vou mais longe? Assim se encontra a nossa igreja. Meu Deus. Cada um no seu canto. Vou abrir um parênteses. Enquanto os crentes de hoje em dia perdem tempo falando mal de pastor, de ovelha, de membro, que só usa a boca para proferir palavras de maldição, está quebrando colunas. Mas não é da pessoa com quem ele fala, é da própria vida. Porque a nossa boca, uma vez aqui dentro, aceitando Jesus, ela não é chamada para proferir palavras de maldição ou de calúnia contra a vida de alguém, seja ele quem for, da forma que for. A nossa boca é chamada para profetizar e profetizar segundo a ordem dos céus. Porque a palavra que Ezequiel profetiza não é a vontade dele, não é a vontade de Israel, é a vontade de Deus. E Deus, quando olha como o negócio está cheio daquilo que não tem vida, ele olha para mim e para você e fala, e aí, isso aqui pode ficar de pé? A nossa mente vai dizer, é lógico que não. Mas como é que não quer dizer não? Para Deus a gente fala, é o Senhor que sabe, é Ele que sabe mesmo. Aí ele manda de volta para ele dizer, não sabe o quê? Agora abre a sua boca e profetiza. Mas vai profetizar o que você quer. Você vai dizer assim, ó, ossos secos. Ouve. Ouve. Palavra. Ouve. Verbalizada. Ouve. Palavra que cura. A palavra do Senhor. Sabe quem é Ezequiel? Ezequiel é um porta-voz do céu. Do céu. Colunas no chão. Estruturas no chão. Você percebeu que nós temos corpo, alma e espírito? Imagine a carne entrando no Santíssimo. Imagine o espírito entrando no átrio. Cada um no seu devido lugar. Cada lugar no lugar, cada situação na situação. Ezequiel está olhando para aquela situação. Eu vou falar. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Oh, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Dentro da Babilônia tem um povo. Tem uma estrutura. Deus está no controle daquilo. Vou repetir. Tudo aquilo que está balançado, caído, destruído, aparentemente acabado, Deus está no controle daquilo. Sabe o que é interessante, pastor Mauro? Nenhum corpo em Israel pode ficar em cima de terra.
Meu Deus. Por mais que pareça impossível, não está embaixo. Sabe o que Deus está falando? Mas caiu a estrela, mas ainda tenho vida. Porque a estrutura não parte de mim, a estrutura parte de Deus. Ainda alguma coisa pode acontecer. Por isso eu vou dizer para todos aqui, a começar por mim: nunca julgue ninguém pela queda. Porque se Deus pegar na mão e Ele querer pegar a de Deus, Ele vai pôr de pé, Ele vai voltar a estruturar, caminhar e dar vida. Isso é um fato. E lá vai Ezequiel falar com o moço. Sabe o que é isso aqui? Falar com ladrão, com traficante, com prostituta. Falar com mendigo, falar com noia, falar com desviado. Aí Deus está dizendo o quê? Profetiza. Você não será que o rosto tem salvação? Aí olha aquela situação também, né? Ô meu irmão, vai, eu tenho um meu pessoal tem misericórdia, diga misericórdia. O nome dele é Ronaldo, como você levar a ordem pela vida dele. Essa semana eu pego o Ronaldo, pastor. Essa semana eu pego o Ronaldo. Essa semana eu pego o Ronaldo. Então aí eu mal, vamos lá, vamos. Imagina olhar o Ronaldo, quem olhar para ele hoje, se você falar agora e dizer assim, ó, você vai olhar e dizer, não, isso aqui não é jeito não. Aí Deus olha para mim e fala, aí, e o Ronaldo pode ficar de pé, sabe o que eu tenho que fazer? Dizer que eu fiz, só o senhor sabe. Aí Deus vai voltar para mim e dizer assim, pô, você isso aí, não, eu sou um pouco que profetiza. O problema é que hoje nós estamos fechando a boca. E quando a gente fecha a boca, nós diminuímos o poder da ação de Deus. Porque não é que Deus não pode agir, é que eu tanto o poder de Deus com a minha incredulidade ou com o meu julgamento. Você percebeu que tem pessoas na igreja que ela está aqui desde o dilúvio e nunca mudou de caráter, de atitude, de tempo? Ela sempre tem palavras, não do que Deus mandou, mas palavras para destruir. E cá para nós, no meio do vale do sossego, não precisa ninguém para dizer o que está acontecendo de mal. A gente já sabe, as evidências estão lá. A evidência é que está destruindo. Não precisa de profeta do diabo para dizer que vai cair, porque já caiu. No momento que no chão está, Deus está precisando de Ezequiel. Ele está precisando de Oséias, de Daniel, de Jeremias, para dizer, eu vou caminhar lá. E se Deus me usar, a boca eu vou abrir. Lá vai Ezequiel. Irmão, osso sem carne não é nada, carne sem osso também não é nada. Mas antes de Deus falar com a carne, com o nervo, Ele tem que primeiro mexer na estrutura. Porque Deus não vai dar vida para quem está caindo. Então Ele vai levantar primeiro a estrutura. Ezequiel, profetiza sobre os ossos. Abra a boca sobre os ossos. Nós estamos falando com Deus do haja. Nós estamos falando com Deus do haja. Só que nesse momento agora, Deus não está criando o homem. Ele já criou o homem que caiu. Deus agora está falando com Ezequiel caído. Ezequiel faz parte da nação caída. Ele não é melhor do que ninguém porque ele é profeta. Deus está dizendo para ele assim, a minha parte eu fiz lá no Éden. Agora faz a sua. Porque nas suas palavras terão, se no meu nome você abrir a sua boca. E nós olhamos a situação. Essa estrutura está tudo mexida. Aí tem que ressuscitar. Aleluia. Aí tem que ressuscitar. Aleluia. A história é de Israel, mas pode ser a minha e a sua. A história é de Israel. Ezequiel está olhando o povo que nasceu em Abraão. Deus está dando uma visão para ele, dizendo, olha como está Israel. Cativeiro, mortos, apagados. Você sabe qual é a história que corria na Babilônia? Ei! Não era esse um povo que disse que tinha um Deus que podia todas as coisas? Você sabe qual era a história que corria na boca de Nabucodonosor? Não era esse Deus aí que livrava ele de todo mal? Pois eu venci esse Deus. Apontava, irmão, que coisa pior. Uma vez, eu me afastei do evangelho, logo no começo da minha fé, tempo depois eu me afastei. E eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um rapaz próximo da minha casa. Passou um rapaz, eu voltei a fumar. E eu estava com um cigarro lá. Eu não sei como é que um dia eu fumei aquela desgraça. Mas voltei. Com aquele cigarro na mão, o rapaz que passou com o carro voltou de ré lá.
foi uma pancada na minha alma. Porque aquele cigarro foi o motivo do nome de Deus ser jogado na lama, por causa da minha atitude. Hoje, eu dou glória a Deus pela vida dele. Porque foi por causa daquela palavra que eu me converti dele. Sabe por quê? Uma vez chamado por Deus, Ele não descarta. Ele não dá escanteio e não põe para trás. Ele vai usar alguém para dizer: profetiza. Fica de lado. Depois a palavra profetizada, a Bíblia diz: houve um ruído, houve um movimento. Porque a palavra não é de Ezequiel. Deus está dizendo a tudo que morreu: eu quero trazer um avivamento através da palavra profetizada. E o avivamento não começa com Ezequiel, começa com a palavra que Ezequiel profetizou. E na hora da profecia, no meio do silêncio, há um ruído. Os ossos começaram a se mexer. Sabe o que está dizendo? Israel começou a louvar a Deus. O povo que estava caído começou a acordar. Cada osso é o seu osso. Porque tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu perfeito encaixe. Cada osso é o seu osso. Deus está colocando no lugar. Irmãos, Deus não remenda, Ele faz de novo. O nosso Deus não é Deus de remendar caco, Ele é Deus de fazer de novo. Osso juntando, osso juntando, tudo encaixando, tudo encaixando, tudo encaixando. Ezequiel, olha, existe um corpo montado de ossos, nervos que veio, carne que apareceu, pele que fechou, mas ainda continuam mortos. Porque a carne sem o espírito, carne sem espírito. Ezequiel, profetiza de novo. Diga assim, ó: vento dos 4 ventos. Sabe o que Ezequiel está falando? Mateus, Marcos, Lucas, João, Lucas. Sabe o que Ezequiel está falando? Para aquilo que está morto só se for o evangelho. Para aquilo que está no chão só se pregar o evangelho. Profetiza diz: vem dos 4 ventos, ó Espírito de Deus.
teus servos, em nome de Jesus. Aplausos, 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 aplausos. Deixa eu pregar agora, de pé. Senta. Aleluia. Agora eu vou pregar. Aleluia. A mensagem que eu quero pregar, depois dessa introdução, Glória. nós somos frutos da profecia de Ezequiel. Porque nós somos o Israel de Deus. Aquele Israel ia permanecer, se perder dentro da Babilônia, se não houvesse alguém que intervisse por acreditar que Deus pode mover o impossível. O que nós estamos vivendo hoje é uma calamidade de gente olhando para aquilo que morreu e achando que Deus não pode reverter a situação. E nós, em vez de profetizarmos, nós cavamos e enterramos. Só que a minha Bíblia diz que Deus não mandou Ezequiel enterrar o osso. Deus mandou Ezequiel profetizar sobre eles. Não é porque morreu, ou parece que está morto, que está acabado. Deus pode mover o impossível. Mas para isso, você tem que abrir a boca. E cá para nós, eu estou, como é que eu vou usar uma palavra para não, talvez por experiência de caminhada, eu estou desacreditado com muitos crentes. Sabe por quê? Falo com a boca, mas o coração está longe de Deus. Mas eu acredito que Ezequiel, Aleluia. Glória. vou repetir, Glória. Aleluia. Deus não falou com a nação da Babilônia profetizar. Deus falou, Ezequiel, se só você profetizar, algo vai acontecer. E a prova disso é que aconteceu. Foi tão forte a palavra, foi tanta fé. Irmão, para profetizar isso tem que ter fé. Que a Bíblia diz que aquilo se tornou um exército que olho não podia voltar. Anos depois daquela profecia, não é que o exército sai de dentro da Babilônia. E quem disse que Deus não era vivo está dizendo, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aí o povo diz, por grandes coisas fez o Senhor por vocês. E o nome do Senhor voltou a ser glorificado. Aleluia. Abra sua boca. E eu a encherei do Senhor. Mas se você entrar na sua casa hoje, essa palavra vai ficar aqui, ou vai sair com alguém aqui para ir para casa. Eu levo ela comigo. Porque se a estrutura não estiver de pé, a carne também não vai estar. Mas se a estrutura estiver conforme Deus mandou, o restante a gente vai conquistar. E o que Deus tem sobre a mim, sobre a sua vida, não é uma laje. É um pouco difícil. Deus está cavando com boca de ouro, Ele está cavando com estaca. Um canto. Para que tanta estaca? Eu sei que eu vou construir aqui. Ei, Noé! Para que tanta coisa? Vou dizer uma coisa para você: não adianta falar que vai vir dilúvio se você não está fazendo nada para mexer com aquilo. Ó, vai vir dilúvio e você não está fazendo nada, vai morrer também? Então o dilúvio vai vir. Então faça a sua parte, profetize. A palavra de Jesus, pronto.